Queridos e amados irmãos em Cristo, capítulo de número 3, verso de número 2, do livro que leva o nome do profeta Abacuque, está escrito assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, sabemos bem que o profeta Abacuque é um profeta pré-exílico, alguém que, antes do povo, por causa da tua desobediência, impenitência, isto é, ausência de arrependimento, ser lançado no cativeiro babilônico, Abacuque foi alguém que antes desse período estava pregando, estava profetizando, estava questionando ao Senhor. Abacuque, no capítulo 3 do livro que leva o teu nome, marca uma virada surpreendente na atitude de um profeta. Por quê? Após 2 capítulos anteriores de questionamentos e diálogos intensos com Deus, Abacuque encerra a sua profecia com uma oração um tanto poética, que mais se parece com um salmo, um cântico. Aqui ele não está mais reclamando, questionando, perguntando, ou pedindo explicações a Deus dos porquê que Deus permitia acontecer o que estava acontecendo. Em vez disso, Abacuque começa a adorar ao Senhor, a orar diante de Deus. E esta oração que Abacuque faz revela um profundo amadurecimento espiritual. Por quê? Mesmo diante do anúncio do juízo de Deus, da calamidade que a nação enfrentava, o profeta escolhe confiar no caráter imutável do Senhor, na soberania divina do Deus Todo-Poderoso. Abacuque reconhece que, apesar das circunstâncias adversas, Deus permanece fiel e digno de louvor, adoração, e poderoso o suficiente para nos salvar do que for preciso e necessário salvar. Este capítulo, queridos e amados irmãos em Cristo, também nos convida a uma fé que vai além das aparências. Por quê? Uma fé que adora mesmo sem ver, confia mesmo sem entender o porquê. Por que eu digo isso, queridos? Abacuque, ele viveu sim em um tempo de crise espiritual, moral e também social. O povo de Deus estava distante do Senhor poderoso. A corrupção havia se infiltrado até nos líderes e a injustiça reinava. No capítulo 1, o profeta reclama. No capítulo 2, o profeta ouve. Mas no capítulo 3, o profeta se rende diante do Senhor. E o que mudou, irmão Diego? Eu vou dizer, ele foi despertado pela revelação de quem o Deus soberano poderoso é. Como assim? Vou simplificar para você. Abacuque entendeu que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Por que Abacuque entendeu? Abacuque era crente maduro. Crente maduro passa por luta, mas adora. Crente maduro é afrontado, mas adora. Crente maduro passa por dificuldades, mas continua adorando, porque ele entende. Não existe outra saída, pastores, para um crente maduro, a não ser adorar nas adversidades, a não ser suplicar em vez de reclamar. Agora, crente mimado, crente menino, na primeira luta quer voltar a servir o diabo, na primeira dificuldade quer voltar a comer farelo dos porcos, na primeira adversidade diz desta maneira: não vou mais ficar na presença, vou sair da presença. Agora cá para nós, você que está me ouvindo pregar, que saiu de uma vida torta igual também saí,
Quando tu estava na presença do diabo, quantas vezes o diabo te pisoteava e tu não pensava em sair da presença do diabo? Quantas vezes o diabo me pisoteou e eu não pensei em sair da presença do diabo? E por que que na presença de Deus nós passamos por uma dificuldade, já queremos sair da presença do Senhor? Permita-me dizer uma verdade, queridos: só de eu e você estarmos vivos com essa oportunidade é motivo suficiente não de reclamar, mas sim de adorar o Todo-Poderoso. O que Abacuque faz? Para de reclamar após receber a revelação de Deus. Então Abacuque clama desta maneira: aviva, ó Senhor, a tua obra. Por que Abacuque pede para o Senhor avivar a obra de Deus? Porque a obra não é minha. A obra não é de vocês que estão me ouvindo pregar, a obra é de Deus. Só que o recurso que Deus usa para a obra é da terra. Quem são esses recursos que Deus está usando, sendo um Deus soberano? Eu estou olhando para o recurso que Ele está usando nessa noite. Eu estou olhando para o recurso que Ele está usando nessa noite, nessa terra. Quem é esse recurso, irmão Diego? Vou simplificar: a igreja amada e remida, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro que foi vertido naquela cruz do Calvário. E por que Deus usa a igreja como um recurso para avivar a obra dele? Porque foi para a igreja que Ele delegou a unção, que Ele delegou o poder, que Ele delegou a autoridade que está dentro de você. Então não tem o porquê eu temer a Deus, eu temer ao inimigo, perdão. Porque o inimigo não tem tanto poder assim. Mas o Deus que eu sirvo, além de ter todo o poder, Ele delegou a mim e a você o poder para pisar no reduto do diabo e dizer assim para o diabo: diabo, tu pode até pensar que manda, mas eu vou te mostrar quem é o general que manda no teu território. Diabo, tu pode até pensar que tem poder, mas vou te mostrar agora o Jesus que tem todo o poder. Esse é o Jesus que eu prego. E por que Abacuque pede para avivar também? É simples, porque a palavra avivar possui significados. Ela é um verbo do termo avivar, que significa dar vida novamente, reacender, despertar, ou tornar mais intenso algo que estava fraco ou adormecido. No contexto bíblico e espiritual, avivar geralmente se refere a um mover de Deus, que traz renovação espiritual, arrependimento, fervor e santidade do povo de Deus. Porque quem é avivado, reacende o fogo espiritual sobre a tua vida. Como assim, irmão Diego? Aquilo que estava apagado ou morno espiritualmente é reacendido com paixão por Deus. O termo avivar também significa trazer vida ao que está seco ou morto. É semelhante ao que aconteceu quando Ezequiel, em visão, é levado por Deus ao vale de ossos secos, que na lógica humana não tinha mais jeito, na lógica humana estava tudo acabado, mas quando o poder de Deus entrou em cena, a lógica humana caiu por terra, a lógica humana ficou para trás, porque o que importa não é a lógica humana, quem dá a última palavra não é a lógica humana, quem dá a última palavra, o veredito e a viva é a lógica divina. Talvez você pode até não entender, mas a lógica divina tem poder, o que eu não tenho poder de fazer, tem poder do que a ciência não tem poder de fazer, tem poder do que a medicina não tem poder de fazer, tem poder de fazer o que os órgãos governamentais não têm poder de fazer. Mas por que nós não vemos acontecer a lógica de Deus? Vou dizer o porquê, é bem simples. É por causa da nossa incredulidade. Muitas vezes nós acreditamos mais no que vemos escrito na Bíblia, mas não acreditamos que o que está escrito na Bíblia pode também acontecer no tempo atual. É por isso que não vemos tantos avivamentos. E eu já vou entrar na mensagem. Avivar também significa restaurar a comunhão com Deus. Por quê? O avivamento é um retorno ao primeiro amor, à santidade e ao temor ao Senhor. O que é o primeiro amor, irmão Diego? Não é eu sair para a rua para pregar,
O que é o primeiro amor, irmão Diego? Não é ir lá na boca de fumo e falar para o traficante de fuzil que Deus quer colocar uma arma de verdade, não que tem poder de matar, mas que tem poder de dar vida para quem está sem vida. O que é o verdadeiro temor, irmão Diego? Não é o fazer para aparecer, não é o fazer para ser aplaudido, não é o fazer para ser elogiado, é o fazer como o cantor Norto disse aqui no louvor, porque existe um fogo dentro do meu interior, que queima de tal maneira, de uma forma tão intensificada, que eu não consigo ficar sem fazer. O fogo faz com que eu faça, o fogo impulsiona eu fazer, o fogo faz com que a glória de Deus se manifeste sobre você. Avivar também significa despertamento para a missão. Por quê? Um avivamento genuíno sempre leva à ação, e a ação leva à pregação, e a pregação leva ao evangelismo, o evangelismo leva ao arrependimento, e o arrependimento leva o indivíduo que outrora estava na boca, a indivídua que outrora estava no prostíbulo, o indivíduo que outrora estava lá no bar, com a cara cheia de cachaça, a ser transformada em uma nova criatura. Esse é o verdadeiro avivamento. E eu digo uma verdade para vocês que estão me ouvindo pregar: muitos querem o avivamento do fogo, mas não querem o avivamento do temor de Deus. Muitos pedem poder, mas não querem servir de verdade por este poder. O verdadeiro avivamento não é barulho sem frutos, é quebrantamento, é temor, é santidade, é disposição para servir. Servir aonde, Diego? Servir no campo, servir no altar, servir na rua, servir nas vidas de outras pessoas que precisam ser impactadas por esse fogo que existe dentro de mim, de você que está me ouvindo pregar. Vou dizer uma verdade aqui para vocês que estão me ouvindo pregar. Hoje Deus nos chama para um avivamento que gera compromisso com Ele, não apenas emoção carnal. Por quê? O tema que nós estamos inseridos nessa noite é avivados para servir. Não adianta eu ser avivado, mas não servir. Então não tem tanta importância para Deus me avivar se eu não quero servir após ser avivado. Quando eu sou avivado, eu sou comissionado. Quando eu sou comissionado, eu sou enviado. Quando eu sou enviado, pessoas são impactadas. Quando pessoas são impactadas, o diabo é envergonhado. Quando o diabo é envergonhado, o nome de Jesus Cristo é glorificado e exaltado. Escuta uma coisa, queridos: o avivamento na vida do indivíduo começa com verdadeiro temor. Eu sei que muitas pessoas podem pensar que temor é medo de Deus. Permita-me dizer uma verdade: quem quer que tu sirva a Ele por medo é Satanás e seus demônios. Deus não quer que ninguém sirva a Ele por medo. E temor não tem nada a ver com medo. Por quê? Talvez você que me ouve pregar sente um sentimento semelhante ao que os demônios sentem. E Tiago escreve isso no capítulo 3, verso 19, que os demônios tremem e estremecem. Esse Deus que eu prego nessa noite. E o que é tremor, Diego? Tremor é medo pelas consequências que há práticas ilícitas e pecaminosas, que talvez você ou eu pratica, pode trazer um ônus sobre a nossa vida. Esse é o tremor. Eu tenho medo. Não faço porque eu sei que a mão de Deus vai pesar. Não faço porque as consequências vão chegar. Agora, temor a Deus é totalmente diferente. O que é temor, irmão Diego? Temor ao Senhor é profundo respeito e reverência a sua santidade, poder e justiça. É esse respeito que impede eu de praticar o que é errado. É esse respeito que impede os pastores da tribuna praticar o que é errado. É esse respeito que impede vocês que estão me ouvindo pregar de praticar o que é errado. O respeito a Deus está impedindo você
você de pecar. O respeito a Deus está impedindo você de adulterar. O respeito a Deus está fazendo com que você permaneça firme e fiel na presença de Deus. Mesmo que estão batendo língua de você, você faz questão de não rebater. Mesmo que estão se levantando contra você, você faz questão de não rebater a afronta que vem diante de você, porque você não treme a Deus, você teme ao Senhor, você tem respeito a Ele, você tem profunda reverência por Ele, e quem teme a Deus tem total certeza que enquanto tu é afrontado, enquanto as línguas se batem de você, vai se cumprir o que Paulo disse. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus que nos justifica? Queridos, se Deus me justifica, se Deus te justifica, para que eu vou bater língua? Por acaso eu ou você somos doidos de descer o nível? Por acaso eu ou você somos doidos de ser rebaixado após ser levantado pelo Senhor dos Exércitos? Não importa o que falem de mim, de você, meu filho, o importante é que o juiz do juiz é que dá o veredito, o juiz do juiz é quem fala por mim e por você, e o juiz também tem um advogado que está sentado à sua direita, intercedendo por mim e por você, e dizendo: Pai, guarda ele, Pai, proteja ele, Pai, ele é o teu servo que eu comprei com meu sangue derramado. Por que esse avivamento começa com o temor a Deus? Foi Abacuque que disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Porque quando nós ouvimos a palavra, automaticamente ela penetra no nosso coração de tal maneira, como está escrito aos Hebreus, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela divide a alma do espírito, ela faz divisão entre as juntas. Então permita-me dizer, a palavra, se não está gerando temor em você ou em mim, nós estamos sem temor a Deus, porque a palavra é viva e eficaz. E por que eu digo isso aqui para você? O avivamento autêntico começa quando a palavra de Deus confronta o meu e o teu coração. E quando confronta o meu e o teu coração, isso gera um temor santo na nossa vida. Então permita-me dizer uma verdade: sem temor não há fogo verdadeiro. Avivamento sem arrependimento é apenas uma agitação carnal. Agora avivamento com arrependimento produz o fruto que a pessoa do Espírito Santo faz questão de produzir na minha e na tua vida. Eu sei que eu estou pregando aqui nesta noite para pessoas que sofreram um verdadeiro avivamento, que não é avivamento carnal. Por que eu digo para você? É porque tu prega? Não. É porque tu canta? Não. É porque a tua vida está pregando por você. É porque a tua vida está cantando por você. É porque a tua vida está dando um testemunho de quem é você na presença de Deus. O quanto que eu e você tememos a Deus. Será que nós tememos a Deus um tanto o suficiente para nas lutas continuar fiel, para nas adversidades continuar adorando, para as calúnias quando vier contra a gente, continuar de joelho dobrado, com a cara no pó, clamando? Ou nós só tememos a Deus por um tanto que é medido mediante a bênção divina que Ele pode liberar sobre mim e sobre a tua vida? Isso não é temor verdadeiro, querido. Temor verdadeiro, eu temo a Deus passando pela luta, eu temo a Deus também servindo na presença dEle, eu temo a Deus recebendo as bênçãos divinas que por bondade e misericórdia Ele libera, se Ele quiser, sobre a minha vida e a tua vida. Isso é um verdadeiro temor. Só que tem mais pontos específicos. Quem sente um temor verdadeiro clama por avivamento. E quem clama por avivamento é sinal de que tem vida espiritual sobre a tua vida. Abacuque disse desta maneira:
aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, Abacuque não clama por conquistas, Abacuque não clama por vitória, Abacuque não clama por bênçãos que ele pode receber e Deus pode o proporcionar nessa terra, mas Abacuque clama por restauração da obra de Deus, por comunhão na presença do Senhor. E quem tem comunhão, a glória de Deus manifesta sobre a missão que nós fazemos para Ele aqui nessa terra. Permita-me dizer uma verdade, queridos irmãos que estão me ouvindo pregar nessa noite: quem tem vida com Deus sente a dor da mornidão e clama para a glória de Deus voltar sobre a tua vida, não para o show voltar nos palcos. Quem tem vida e temor de Deus clama para que Deus tire coach do altar e coloque profeta no altar. Quem tem temor na presença de Deus não pede para colocar pregador famoso, não pede para trazer cantor famoso, mas pede para colocar pregador expositivo, pede para colocar cantor que expõe a glória de Deus mediante a voz que sai da boca dele. Há uma graça de Deus repousando nesta casa nessa noite. Deus está confrontando pessoas com a tua palavra. Não é eu, é a palavra dele que está te confrontando você aí. Mas neste confronto está vindo sobre a tua vida um quebrantamento diante da presença de Deus. E mediante este quebrantamento você vai entender, porque o que tu passa hoje não é para a tua morte, o que tu enfrenta hoje não é para tu se apostatar, o que tu passa hoje é para tu crescer espiritualmente, o que tu enfrenta hoje é para tu ser forjado em caráter. O que tu está vendo hoje é para que lá na frente você veja e entenda que a palavra de Deus tem se cumprido. Mas quando a palavra de Deus tem se cumprido, vem trazendo também sobre a mim e sobre a tua vida um despertamento espiritual e divino. E quando vem esse despertamento sobre mim e sobre você, você para de ficar prostrado para o homem, você começa a levantar a tua cabeça e entende que só você está avivado não é o suficiente, mas quem está lá fora também precisa estar avivado. Quem se perdeu precisa também ser avivado. Quem morreu precisa também ser avivado na presença de Deus. Escuta uma coisa e deixa eu perguntar para você e para mim também. Será que eu e você temos chorado pelo estado de vidas de pessoas que se encontram perdidas lá fora? Ou nós se acostumamos com a maneira que eles vivem perdido? Vou entrar mais a fundo. Será que eu e você temos chorado pelo estado da igreja em que nós congregamos? Ou nós se acostumamos com entretenimento espiritual? É uma pergunta um tanto dura, mas por isso que eu pergunto a você, porque para que você venha a ser despertado, para que eu também venha a ser despertado. Avivamento não é movimento, movimento muitas vezes é carnalidade, outras vezes é pessoa do Espírito. Agora avivamento verdadeiro e sincero é quando eu reconheço que eu tenho vida, mas eu preciso transmitir vidas também para outras vidas, que eu estou avivado, mas eu preciso avivar outras vidas que ainda não está avivado, que eu estou com vida, mas eu preciso dar vida para quem está morto. Por quê, queridos? Porque o verdadeiro avivamento traz responsabilidade e não vaidade. Vou repetir isso daqui: o verdadeiro avivamento traz responsabilidade. Responsabilidade é eu tomar conhecimento de que eu não estou nessa terra por um acaso, mas que eu e você estamos nessa terra porque fomos comissionados. E quem é comissionado sabe muito bem que ele não pode ser vaidoso,
que ele não pode ser soberbo, que ele não pode se achar a última Coca-Cola do fardo, mas que ele é semelhante a todos os irmãos que já passaram por essa face dessa terra. Semelhante como de irmão Diego? Vou dizer para você, é semelhante àquele irmão que foi avivado para servir para outras pessoas também, será avivado para a glória de Deus. Abacuque pede: no meio dos anos a notifica, Senhor. Ou seja, o avivamento verdadeiro não é um esconderijo, é um envio, através da pessoa do Espírito, que está sobre minha e sobre também a tua vida. Por quê? Ele revela Deus e desperta o servo para o serviço. Vou dizer uma verdade, amados. Se eu e você, enquanto oramos, enquanto pregamos, enquanto cantamos, enquanto estamos dentro da casa do Senhor, não somos despertados para o serviço, isso é um sinal evidente que eu não estou completamente avivado. Porque quem está completamente avivado entende uma coisa, que ele tem que servir. Irmão Diego, mas servir como? Pregando, cantando, profetizando. Mas eu não faço isso, irmão Diego. Mas tu vai à igreja, mas tu limpa o banheiro. Diego, nem isso eu não faço. Mas tu sabe falar: Jesus te ama, Jesus te transforma, Jesus te liberta. Por quê? Verdadeiros avivados não se escondem atrás de púlpitos como esse. Eles se derramam no altar e se entregam pela missão que Deus confiou sobre a vida dele. Vou fazer uma pergunta aqui um tanto confrontante. O que eu e você temos feito com o que Deus nos deu? Permita-me dizer uma verdade. Eu sei que tem pessoas aqui que acham que não tem nada, que acham que não carrega nada. Alguma coisa você tem. Pode não ter uma boa oratória, mas alguma coisa você tem. Pode não ter uma oportunidade, mas alguma coisa você tem. Pode não ter uma boa dicção, mas uma boa coisa, alguma coisa você tem. Pode não ter um curso em bacharel em teologia, mas alguma coisa você tem. Tu quer ver um exemplo bíblico? Lembra de Moisés? Foragido da justiça egípcia, na terra de Midian, há 40 anos. Deus se apresenta para Moisés. Moisés vê aquele vislumbre, a sarça que se queimava, mas não se consumia. Coisa que era normal naquele deserto, a sarça se queimar e se consumir, por causa do calor do deserto. O que não era normal, a sarça se queimar, mas não se consumir. Quando Moisés olha para a sarça, vou ver essa visão, a voz brada para Moisés, para ele tirar a sandália dos pés. Tirar a sandália dos pés significa ter uma comunhão direta e estreita com Deus. Após Moisés ter uma comunhão estreita e direta com Deus, Deus faz uma pergunta para Moisés, cantor norto: Moisés, o que tu tem na tua mão? Agora permita-me dizer uma verdade. O Deus da presciência, atributo que possui, ele vê o futuro, sabia que Moisés estaria lá. O Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, sabia o que Moisés tinha na mão, pastor. Mas por que Deus pergunta: Moisés, o que tu tem na tua mão? Para que eu e você despertamos, que Deus está perguntando, não que eu não tenho, mas sim o que eu já tenho. Porque o que eu já tenho pode não ser grande aos olhos dos homens, pode ser simples para quem olha para você. Mas eu digo uma verdade para ti que está me ouvindo pregar: se tu tivesse noção do poder do simples na mão de Deus, tu já tinha entregado o que tu tem para Ele, e deixaria outras vidas ser avivadas. Vou simplificar para você, então segure isso daqui que tem endereço para o teu coração. Moisés, quando foi chamado por Deus, tinha apenas um cajado de madeira, mas esse cajado de madeira, que era tão simples, foi um instrumento poderoso na mão de Deus, que abriu o mar vermelho, derrotou exércitos, fez sinal miraculoso
grandiosos para a glória de Deus. E a pergunta de Deus através da minha vida ecoa para o teu coração: o que tu tem na mão, meu filho? O que tu tem na mão, minha filha? O que tu tem na mão, meu filho? O que tu tem na mão, minha filha? Pode até não ser grande para você, mas eu vou fazer algo grandioso através do simples que tu tem, se tu confiar em mim e entregar diante de mim para me fazer o que eu tenho de fazer. Você tem alguma coisa? Eu tenho alguma coisa. Nós temos alguma coisa. E se eu e você temos alguma coisa e não provocamos o avivamento através do que nós já temos, sabe o que acontece? Um avivamento sem serviço, porque somente eu estou avivado, e quem precisa estar avivado não foram avivados. Só que eu digo uma verdade para você que está me ouvindo pregar nessa noite: avivamento sem serviço não é avivamento, é egoísmo disfarçado. Não adianta eu falar que sou avivado, mas eu não trabalho para outras pessoas serem avivadas. Eu sou egoísta. Não adianta tu falar que é avivado, mas não trabalha para outras pessoas serem avivadas. Você é egoísta. Não adianta nós falarmos que fomos avivados porque nós rodamos, porque nós pulamos, porque nós sapateamos, falamos em línguas estranhas, mas não levamos esse avivamento para outras pessoas. Isso é um egoísmo disfarçado de avivamento sobre mim e sobre a tua vida. Escuta uma coisa, queridos, eu estou finalizando. Abacuque, após reconhecer e ter temor a Deus, ele se tornou tão quebrantado diante da presença do Deus que eu prego nessa noite, que Abacuque ousa, e eu e você deveríamos também ousar, apelar para o caráter imutável de Deus. O que Abacuque fala? Que ele apela para o caráter imutável de Deus. Olha o que Abacuque diz: na ira, Deus ainda manifesta a tua misericórdia. Ou seja, Senhor, na ira, lembra-te que o Senhor é um Deus irado mesmo, que o Senhor é um Deus que tem fogo consumidor. Mas lembra do teu caráter imutável, Senhor, que é um atributo que tu carrega. Qual caráter, Abacuque? Lembra da tua misericórdia, Senhor. Lembra da tua misericórdia, ó Deus. Eu sei que eu não mereço, lembra da tua misericórdia, ó Pai. Eu sei que ela não merece, lembra da tua misericórdia, ó Deus. Eu sei que ele não merece, lembra da tua misericórdia, ó Deus. Por que Abacuque faz isso? Mesmo em tempos de juízo, Deus estende a tua misericórdia àqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Ou seja, queridos e amados irmãos em Cristo, o avivamento é a chance que Deus dá antes de derramar o juízo sobre a vida de um indivíduo. É uma chamada urgente ao arrependimento sincero. Então permita-me dizer uma verdade: para de julgar o irmão que caiu, para de julgar a irmã que pecou. Você não é juiz, eu não sou juiz. A mesma misericórdia que está estendida para ele, que está estendida para mim, está estendida para toda a humanidade nessa terra. Eu não tenho direito nenhum de julgar porque pecou, porque falhou, porque se apostatou, porque abandonou os caminhos do Senhor. Aproveita essa palavra que está te confrontando e faz o seguinte: aproveita a misericórdia que está sendo estendida diante de você. Porque se você não aproveitar essa misericórdia que está sendo apresentada diante de ti, através desse pregador que um dia estava lá na boca de fumo, fazendo o que não agrada a Deus, pregando essa verdade cortante e confrontante diante de você, tu vai estar abusando dela. Vou dizer uma verdade, queridos e amados irmãos de Deus: a misericórdia de Deus, o salmista diz em Salmo de número 136 que ela é infinita. Sim, ela não se acaba. Sim, ela não tem fim. Mas eu digo uma verdade para vocês que estão me ouvindo pregar: o livramento de Deus não é infinito. O livramento de Deus uma hora se cessa.
O livramento de Deus uma hora se acaba. E eu pergunto para você: vai aproveitar que a misericórdia está passando diante de você através desta palavra, ou vai continuar abusando dela, perdendo a chance, a oportunidade de ser alcançado e resgatado por ela, e se tornar uma potência levantada pelas mãos potentes do Deus poderoso que eu prego para vocês aqui nessa noite? Existe um bônus por isso. Se você aceitar essa misericórdia que está sendo estendida sobre a tua vida, você vai se tornar um instrumento de transformação nas mãos do divino. Por quê? Quem foi avivado por Deus não vive mais para si mesmo, para as tuas vontades, para o teu eu, para o teu ego. Quem foi avivado para si mesmo vive para servir, para anunciar verdades confrontantes como essa, para transformar e alcançar vidas que se encontram perdidas lá fora, precisando da mesma oportunidade que eu e você tivemos. Por que eu digo isso, queridos, que estão me ouvindo pregar? Avivamento que não muda a sua agenda, os seus hábitos, as suas prioridades, não é de Deus, é da carne. Não é de Deus, é da carne. Não é de Deus, é da carne. Tem alguém entendendo essa palavra, pelo amor de Deus? Se tem alguém entendendo essa palavra, permita perguntar para você: você quer fogo para ser visto, ou para iluminar os que estão perdidos? Se tu quer fogo para ser visto, lembra do que eu disse no início? Deus não olha para o que eu faço, Deus olha para o porquê eu faço. Deus não olha para o que você faz, mas Ele olha para o porquê você faz. Vou lá no Gênesis. Tu lembra que quando dois irmãos foram apresentar oferta diante de Deus, diz a Bíblia que Deus aceitou a oferta de um, mas rejeitou a oferta de outro. Mas antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, primeiro Ele rejeitou Caim, não a oferta. Porque Deus olha primeiro para a intenção do ofertante, Deus olha primeiro para o coração do ofertante. E lá vai uma pergunta para te confrontar: por que tu prega para se aparecer? Por que tu canta para se aparecer? Por que tu pastoreia para se aparecer? Se tu prega para se aparecer, se tu canta para se aparecer, se tu pastoreia para se aparecer, você não foi avivado espiritualmente, você foi avivado carnalmente. Escuta, talvez você que está me ouvindo pregar, entrou nesta igreja hoje reclamando, semelhante a Abacuque, dos porquês da vida. Por que o Senhor permite isso, Deus? Por que o Senhor permite isso, Pai? Senhor, tu está vendo eu sofrendo, tu está vendo o que eu estou enfrentando. Agora aprendamos com Abacuque. Abacuque começa o questionamento com Deus reclamando, mas termina cantando, adorando, engrandecendo. E qual é a diferença? A diferença é que ele foi avivado após o quê? Ser confrontado. De que maneira? Quando ele entende que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Por quê? Não por um evento, mas para um encontro com Deus. Se eu sou avivado só por causa do congresso, eu não estou avivado espiritualmente, mas carnalmente. Mas se eu sou avivado com congresso ou sem congresso, pode ter certeza que eu e você fomos avivados espiritualmente. Hoje ainda o clamor de Deus ecoa através da vida do profeta Abacuque, que clamou, e hoje eu clamo no lugar dele: aviva, ó Senhor, a tua obra. Será que tem alguém que pode clamar comigo? Será que tem alguém que pode clamar comigo? Ele é bandarai, abandorre candarai, é bandarai, amandorre candarai. Eu sei que está faltando pessoas, mas clame assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. Talvez você não tenha coragem, mas clama assim: aviva, ó Senhor, a
tua obra. Talvez tu participa ou tu convive com a corrupção. Se arrepende e clama a Deus: Senhor, aviva a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Senhor, Espírito Santo, vá lá no coração deles. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, Espírito Santo, meu amigo. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Por que tu está repetindo de irmão Diego? Aviva, ó Senhor, a tua obra, para que eu e você hoje entendamos que avivamento gera serviço e não status. Não estamos sendo chamados para curtir o fogo, mas para carregar este fogo por onde Deus nos enviar. Deus te chama para carregar o fogo, não para exibir o fogo sobre a tua vida. E quem carrega o fogo aprende a servir. Quem carrega o fogo começa a servir. Quem carrega o fogo entende: eu tenho que servir, eu tenho que servir, eu tenho que servir, porque eu fui chamado para servir. Meu Jesus do céu, ele bandarai amando recandarai, alabandarai amando recandarai. Sinta essa graça de Deus que repousa sobre a tua vida neste momento, meu irmão e minha irmã. Sinta essa presença de Deus que inunda o teu interior neste momento, meu irmão e minha irmã. Hoje eu quero dizer uma verdade para você. E que verdade é essa, irmão Diego? Segura que lá vai, então você vai ouvir essa verdade. Hoje Deus procura os que queiram mais do fogo. Hoje Deus procura vasos dispostos a servir. Eu pergunto a você: você está preparado para orar como Abacuque orou? Você está disposto a pagar o preço do avivamento que transforma? Se sim, eu te convido a se levantar, não apenas com emoção, mas com decisão, de dizer comigo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Para que eu quero que tu aviva a tua obra, Senhor? Para que eu sirva com mais vontade, para que eu sirva com mais intensidade, para que eu sirva com mais verdade na tua presença, Senhor dos exércitos. O cantor norte, cadê o norte? Louva aí, meu irmão. Deus vai renovar pessoas que vai sair daqui hoje transbordadas pela presença do Santo Espírito dele. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele crê.